Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Super Notícias e, claro, mais um episódio do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje, meus amigos, eu tenho a honra de conversar com quem tem uma história e, através do seu trabalho, eterniza momentos através de lembranças e objetos na história de várias pessoas. Falo dela, a design floral Ana Paula. Ana Paula, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui, principalmente, conversar e estar ao lado de alguém que eterniza momentos através do trabalho, como é o seu caso. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Obrigada. Obrigado por este momento. Tá? É um prazer estar aqui com você junto. falando um pouquinho da minha história. E sobre história, esse espaço, essa mesa, esses dois microfones são destinados justamente para isso. Como surgiu a história da Ana Paula com a Eternize, que tem como intuito eternizar momentos? Então, essa paixão pelo artesanato, ele já vem há muitos anos. Desde a adolescência, eu já tenho um trabalho com artesanato, mas com o trabalho da eternização, em específico, tem 4 anos que eu faço esse trabalho. Tá? Então, é algo novo que surgiu na minha vida e que hoje é a minha paixão. E sobre ser a sua paixão, em relação à sua rotina, porque eu acho muito interessante conversar com uma pessoa que, através do seu próprio trabalho, entra na vida de várias pessoas. Em relação à rotina, porque você também está inserida em outro ramo profissional. Como é que a Ana Paula faz para poder consolidar isso tudo? Então, hoje eu sou mãe, esposa, sou supervisora de uma empresa. Sim. E o meu hobby, diria assim, seria 100% ser design floral e eternizar histórias e momentos de pessoas. Então, o final de semana, para mim, é 100% dessas peças. E em relação a essas peças, Ana Paula, imagino que o seu trabalho é muito voltado para casamentos, podemos dizer assim, e principalmente quando a gente pensa em casamento, vem na minha cabeça a imagem da noiva e os apetrechos que as noivas usam no grande dia da vida delas. Quais são os objetos, quais são os trabalhos que você realiza em relação principalmente a um casamento? É só buquê ou tem outras situações também? Tem várias situações. Cada noiva, ela tem o seu apego pessoal, né? Para aquele grande dia. Sim. Né? Então, o buquê, ele é um ornamento único, Sim. Uma joia que ela vai estar entrando na igreja e carregando consigo. Então, o nosso propósito hoje é eternizar essa joia para que ela fique guardada eternamente, né? Como uma peça, né, de decoração da sua casa e que isso possa ser visto pelos seus filhos, claro, e por outras pessoas também. E além desse buquê, a gente eterniza um terço que essa noiva, né, entrou na igreja com ela. Talvez seja um terço que fez parte da vida da sua avó, sim, da sua mãe que não esteja mais presente, né? A gente pega muitas pessoas, né, que a avó já partiu, a mãe, e que ela quer ter naquele momento ali com ela a presença. Então, para ela ter guardado consigo, a gente transforma todas essas peças numa joia eterna. Sobre o buquê, e até conversando antes de a gente poder começar nosso bate-papo, né, Ana Paula? Para nós homens, né, e assim, faço a meia-culpa, não sabia que o buquê tinha toda essa representatividade da vida das mulheres que estão ali eternizando o seu momento, né, no seu casamento. Por que o buquê ele tem esse simbolismo? Porque você é casada e passou também por esse momento e hoje o seu trabalho é voltado para eternizar momentos através de um buquê, por exemplo. Por que o buquê tem toda essa representatividade? Todo esse simbolismo, né? Eu te diria que muitas noivas, algumas antes de escolher o vestido, escolhe o buquê. Olha isso, não sabia. Exatamente. Porque tem aquela flor que ela é apaixonada, sim, e que ela vira e fala assim, não, essa flor vai ter no meu buquê. Então, você vai construindo sonhos e no dia do seu casamento você transforma aquilo ali num buquê. E uma história que eu não te contei,
há 29 anos atrás, quando eu me casei, Sim. o meu sonho era eternizar o meu buquê. Olha E isso. naquela época não existia, Sim. né, a possibilidade de eternizar. E depois de tantos anos, Olha isso. eu consegui chegar a essa profissão Com o seu trabalho? com o meu trabalho. Olha! Entendeu? Então eu fiz a réplica do Sim. meu buquê, eternizei o meu buquê e hoje eu posso, através dessa profissão, eternizar o buquê de muitas pessoas. Então, assim, para mim é uma grande honra, é uma grande responsabilidade poder fazer, né, Sim. essa réplica e contar essa história para muitas pessoas. Como é pra você? Porque por trás de todo o trabalho existe um ser humano. E o mais legal disso tudo que você é mulher, já passou por esse momento, é casada, como você mesmo disse, há 29 anos. E hoje você entra na vida de mulheres que estão passando por um momento que você passou há quase 30 anos. E aonde eu quero chegar, quando eu citei a questão de que por trás de todo o trabalho existe um ser humano. Existe uma mulher por trás da Design Floral. Sim. Como é para você eternizar momentos através do seu trabalho? Qual é o tamanho da responsabilidade? É uma responsabilidade como se cada peça que eu estivesse eternizando, ela fosse minha. Sim. Algumas dá até assim, aquela dor de entregar, porque assim, eu acabo enxergando tanto amor, tanto significado, que tem algumas que eu me emociono na hora de Olha entregar. isso. É muita emoção, sabe? Porque, primeiro, que é uma responsabilidade, Sim. né? E segundo, que é uma emoção, porque atrás daquilo ali tem sentimento. Exatamente. Às vezes eu pego uma flor que uma filha pegou no jardim da avó e chega para mim e fala, eu gostaria de eternizar isso aqui, porque eu não sei até quando que minha avó, né, vai estar, mas eu vou ter comigo isso aqui. Então, isso para mim é uma responsabilidade e cada lixa que eu passo, cada polimento que eu faço, aquilo ali eu deixo um pedacinho do meu coração, com certeza. Qual o relato que mais te marcou e aquele que você vai lembrar pro resto da sua vida? Então, o relato que mais me marcou, ele é triste de um momento difícil, Sim. mas eu fico feliz por eu ter tido a oportunidade de fazer isso. Eu tive uma cunhada que ela teve um problema de saúde, de câncer, e eu estive com ela em todos esses momentos. E ela era uma pessoa de uma fé muito grande. Então, ela tinha um terço com ela, que ficou com ela até o último suspiro, sabe? E esse terço tinha o nome dela e ela tinha uma fé muito grande. Então, ela morreu agarrada a esse terço. E eu tive a oportunidade de eternizar esse terço dela e entregar para a mãe dela, que a mãe dela ainda é viva. Sim. Então, isso para mim é de uma responsabilidade e de um prazer tão grande que, assim, eu vou carregar para mim o resto da vida. Até hoje eu vejo as fotos e sei que ali eu pude entregar o meu último pedacinho para ela. Então, para mim é muito importante. Então, a gente faz parte desde um casamento, Sim. de um aniversário, de um nascimento, né? Que eu também faço eternização de umbigo, de várias coisas, de criança, o primeiro dente e tudo mais. Mas a gente também eterniza isso porque a gente tirou aquele texto de dentro da gaveta, colocou Claro. e aquilo ali vai ser uma lembrança eterna da filha para a mãe. Sobre os seus outros trabalhos relacionados a essa questão da eternização, conta pra gente, como você mesmo falou, eternização do umbigo, do primeiro dente, como é que é isso? Então, hoje em dia, né, a mãe guarda o umbigo, a pulseirinha do filho, né, que recebe no hospital. Sim. Então, normalmente você coloca ela o quê? Dentro de um álbum ou dentro de uma caixa. Então, o meu propósito com a eternização é: vamos tirar isso de dentro da gaveta, de dentro do álbum? Vamos colocar isso numa peça para que ela possa se tornar uma joia, Claro. que todo mundo chegue na sua casa, admire e fale o que é. E você tem, através daquilo ali, uma história para se contar. Né? Então, o propósito é esse. Vamos tirar de dentro da gaveta, vamos resgatar essas memórias e fazer a casa ficar bela também. Em relação à parte prática, você mesmo disse em uma das suas primeiras explanações que o seu final de semana é voltado para o trabalho, além da sua semana já ser voltada para o trabalho em outro ramo. Exatamente. Como é que funciona a parte prática e até mesmo em relação à questão da procura? A noiva tem que te procurar semanas antes, meses antes? Como é que funciona isso?
Olha, tem aquelas que já têm um planejamento, né? Que procura até anos antes. Olha. Tem aquela que procura na semana e tem aquela que procura depois. Eita. Então, sempre tem aquela que procura até muito depois. Sim. Tem noivas que me procuram que já tem 2 anos que Sim. casou. Então, eu também trabalho com a réplica do buquê, né? Tem noivas que se casou e conheceu meu trabalho agora. Nossa, meu sonho era eternizar, não te conhecia. Então, a gente consegue fazer a réplica desse buquê através de fotos e poder fazer, né, o sonho dessa pessoa. Então, assim, a prática, ela é pesada. Tanto, né, principalmente a parte da resina, é uma peça bruta. 100% bruta. E é como se fosse realmente um diamante. Eu tenho que lapidar para que ela possa ter toda a transparência e transferir e transmitir para a pessoa toda aquela beleza daquele objeto que ela me entregou. Você se sente realizada eternizando histórias? Sim, me sinto realizada, mas eu tenho certeza que eu tenho muito Com mais certeza. história para poder tanto contar, quanto demonstrar, quanto para poder eternizar. E Com hoje, certeza. sim, eu me sinto realizada. E, Ana Paula, o mais interessante é que o seu trabalho ele pode ser visto, claro, as pessoas podem acompanhar indo até o casamento, que vai ter ali uma noiva que vai possuir algum apetrecho feito por você, mas também as redes sociais. E hoje as redes sociais elas funcionam como uma espécie de cardápio para várias profissões, no sentido de os profissionais estarem mostrando o seu trabalho através das redes sociais. E hoje em dia, quando a gente pensa em rede social, a gente pensa muito no Instagram, que está em voga. E o seu trabalho na rede social, ele é muito interessante porque ele já mostra para quem vai te procurar o que você é capaz de fazer. Como é que é isso para você e qual a importância do seu Instagram, por exemplo, para poder mostrar o seu trabalho? Então, eu acho que a importância do Instagram hoje, para todos nós, principalmente, né, no ramo do artesanato, ele é muito importante. É o nosso balcão virtual. Sim. Né? Então, eu atinjo pessoas além da nossa cidade, de todos os estados e também de fora do Brasil. Olha, internacional ela, gente. Eu tenho um Que buquê bacana. agora que vai ser enviado para a Suíça. Sim, Entendeu? Então, assim, eu falo que o sonho ele não tem limite. claro. Então, o Instagram hoje ele nos ajuda muito, né? Na hora da entrega, a pessoa, o que ela faz depois é só tirar algumas dúvidas. Sim. Como que eu faço para enviar? Como que é isso? Do jeito que eu quero, o formato e tudo Sim. mais. O Instagram hoje ele nos ajuda muito mesmo, principalmente para chegar até esse cliente. Ana Paula, quando eu vejo você, eu penso no seu trabalho, que é eternizar histórias através do seu trabalho. Eu penso também no seu trabalho como representante comercial, como vendedora. E lembro do Matheus e da Bruna. O quanto que eles são importantes na vida da mulher, Ana Paula. Tudo, né? Tudo começou há 29 anos atrás, quando eu me casei com meu esposo. Nossa família hoje é um alicerce fechado, tá? E Bruna e Matheus, eles são tudo aquilo que eu tenho hoje para continuar. Então, assim, eu fico muito feliz hoje que cada conquista minha, tanto meu esposo quanto meus filhos, eles vibram comigo. Sim. E isso eu acho que é muito importante para a gente poder continuar. Eu hoje, como, né, mãe, esposa, eu poderia muito bem falar, não, final de semana, vou ficar em casa, meus filhos já, né, não Sim. estão mais aqui, estudam, moram fora. E eu poderia, mas meu esposo, ele sabe que esse é um sonho que eu sempre tive. Sim. E meus filhos, eles vibram comigo, mesmo à distância, mesmo por live, cada peça que eu faço, cada buquê que eu transformo, eu mostro para eles, eles vibram comigo. Então, eles são combustível para eu poder continuar. Edilson. Um alicerce muito forte que eu tenho hoje que me dá todo o amparato, juntamente com Deus em primeiro lugar. Amém. Na minha vida. E hoje ele é um grande alicerce. Ana Paula, a nossa vida é um livro, né? De páginas positivas e de páginas negativas. São assim todos os livros que já foram lançados anteriormente e todos os livros que serão lançados por toda a eternidade. E o mais interessante é que se a gente pegar a nossa vida e as nossas semanas, ou seja, os nossos dias, elas são assim, né? Eles são assim os nossos dias. Às vezes a segunda-feira vai ser maravilhosa, a terça nem tanto,
A quarta vai se parecer com a segunda, mas na quinta vai ser pior do que aconteceu na terça. E é assim a nossa vida. Feito esse pequeno enunciado, qual foi o momento mais difícil da Ana Paula e o que você fez para poder passar por cima dessa adversidade? Se for na parte da minha vida pessoal, Fique à vontade. foi a perda do meu pai. Para mim, eu acho que foi a pior parte que eu tive. Que para mim ali, como eu já te falei, eu acho muito bonita a sua referência com seu Sim. pai. Obrigado. Meu pai foi uma referência para mim. Que bom. Entendeu? Uma referência para mim como homem, como trabalhador, como pessoa. E ele me ensinou hoje tudo o que eu sou. Não tirando nenhum mérito da minha mãe. Claro. Que hoje toda essa parte que eu tenho, para a linha do artesanato, ela veio da minha mãe. Sim. Ela é muito ligada a isso, sempre gostou. Mas, assim, falando em perda, uma grande perda que eu tive foi o meu pai. Então, assim, a gente sabe que faz parte da vida. Claro. E o que eu tiro de lição isso, né, da perda, é todo o ensinamento que ele me deu. Com certeza. Questão de honestidade, que não tem nada que pague a sua honestidade. Sim. Qualquer coisa. Então, assim, isso foi uma coisa que eu aprendi muito. Meus pais sempre, né, nos ensinaram, independente do que você for fazer na sua vida, faça bem feito. Você não sabe aonde aquilo ali pode chegar. Uma Sim. peça minha hoje de decoração, né, uma eternização, Claro. ela hoje pode estar aqui. Amanhã você não sabe por quem que aquilo vai ser visto. Então, faça com todo o amor, com todo o carinho, com toda a sua entrega. E isso foi o que meus pais me ensinaram. Em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Eu tenho vários, né? Então, eu vou te falar que foi o meu casamento. Porque através do meu casamento vieram os frutos, que é a Sim. Bruna e o Matheus. E hoje, graças a Deus, eu tenho uma família linda, eu tenho uma família consolidada, tá? Tenho muita satisfação, muita alegria dos filhos que eu tenho hoje. Então, eu te diria que foi dia 28 de maio. Olha, lembra até a data, isso daí. Entendeu? Então, assim, esse foi um dia que eu acredito que Deus separou para mim, para eu poder ter a minha família. Agora é o jogo da palavra. Estou estreando isso com você. Uau! Primeira vez que estou fazendo esse jogo, esse quadro aqui no podcast. Eu vou citar nomes e você vai defini-los com uma palavra, ok? Vamos lá. Bruna. Exemplo de filha. Matheus. Cumplicidade. Edilson. Amor. Ser design floral para você é o quê? Paixão. Diva Gabriela Duarte. Um exemplo e uma inspiração para todos e para todas. Quem não conhece, conheça, porque aquela mulher é o máximo. Clube de Regatas Flamengo. Uma paixão. Deus. Tudo. O que é amor para você? O amor, ele está em tudo e em todos. Depende do seu olhar. Defina essa conversa em uma palavra. Gratidão. Muitíssimo obrigado. A gratidão foi toda minha em poder não só te conhecer, mas principalmente conhecer a sua história. E até porque trata-se de uma pessoa, que é o seu caso, que através da sua história eterniza momentos na história de várias pessoas. Isso eu acho que talvez deve ser para você, imagino, que deve ser motivo de muita felicidade poder saber que daqui a 15 anos a moça que casou semana passada e que teve um buquê produzido por você, daqui a 15 ou até mesmo 10, 5 anos, vai ter o filho dela e aí o filho vai perguntar, assim como eu sempre perguntei para minha mãe e para meu pai, quem fez isso no seu casamento? A filha ou o filho vão perguntar e eles vão falar, não, Ana Paula que fez o meu buquê ou fez algum outro apetrecho. Então, sinta-se honrada pelo seu trabalho, é maravilhoso, é magnífico. Sucesso e obrigado mais uma vez. E as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito, mas muito obrigado por ter estado aqui. Valeu mesmo. Eu que agradeço essa oportunidade de poder estar explanando um pouquinho, né, do meu trabalho, da minha paixão e de poder eternizar histórias e mais histórias. Com certeza, Ana Paula, a honra foi toda minha. Sucesso. O Super Notícias, o Resenha Cast desta quarta-feira vai ficando por aqui. Um grande abraço e claro que eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.